Bem-vindo ao curso Tomada de Decisão Baseada em Evidência. Meu nome é Paulo Camargo e neste vídeo vamos falar sobre duas formas de pensar: rápido e devagar. Este foi o fruto do trabalho de Daniel Kahneman. Suas conclusões, a partir de vários experimentos, tornaram-se um marco na explicação de como os humanos tomam decisões, que levou a ele a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Daniel Kahneman dividiu o nosso processo de tomada de decisão em dois, que ele batizou como Sistema 1 e Sistema 2. Este foi o mapa mental que apresentamos no vídeo anterior. Neste, vamos detalhar um pouco mais sobre essas duas formas de pensar. Daniel Kahneman percebeu que pensar direito, pensar rigorosamente, em situações que envolvam risco, não é natural. Geralmente nos damos por satisfeitos com avaliações superficiais, que vêm rapidamente à mente e que nos parecem plausíveis. E isso independe do nível de preparo intelectual da pessoa. Indo direto ao ponto, somos superficiais. Mas como? Se o ser humano foi capaz de construir coisas inimagináveis, tais como satélites, celular, computador, levou o homem à lua, descobriu antibióticos, desenvolveu vacinas e tantas coisas incríveis. Que se diga de passagem, pouca gente sabe como isso tudo funciona. É porque, na verdade, não somos apenas superficiais. Temos uma outra forma de pensar, que é rigorosa, analítica, mas que não é padrão. Kahneman insiste muito em dois pontos. 1. Julgamento errado independe do nível intelectual. 2. Esse tipo de julgamento tolo, superficial, pouco rigoroso, repete-se em várias circunstâncias e com todo tipo de gente. Portanto, reflete condicionamentos pré-programados na mente humana. O Sistema 1 representa a nossa intuição. São as respostas rápidas que damos a todo momento ao longo do dia. Representa o nosso piloto automático, coisas que fazemos sem darmos conta. Em outras palavras, é dirigido pelo hábito. E, naturalmente, como todos os hábitos, é difícil de modificar. Mas não é impossível. O Sistema 2, por outro lado, representa o nosso raciocínio analítico. E, consequentemente, você percebe, você nota quando está usando. Porque é um estado consciente e, por isso, é lento, concentrado, exige toda a atenção e, claro, muito esforço. É o típico pensamento que é capaz de seguir regras, procedimentos, algoritmos, entre outros. Pode parecer que estamos fazendo um juízo de valor, que um determinado modo de pensamento seja melhor do que o outro, mas não. Como bem demonstrou Antônio Damasio em seu livro O Erro de Descartes, nossas emoções, ou seja, o Sistema 1, sempre será a última etapa no processo decisório. Phineas Gage, um trabalhador de uma ferrovia que, quando preparava explosivos, ocorreu uma detonação inesperada e tragicamente teve seu cérebro transpassado por um vergalhão que furou o olho e saiu pela testa. Admiravelmente, ele sobreviveu. Entretanto, experimentou uma mudança de personalidade. A sua transformação foi tão grande que todos diziam que Gage deixou de ser ele mesmo. Ele teve praticamente seu lóbulo frontal destruído, justamente o que é responsável pelas nossas interações sociais. Pode-se assim dizer que ele teve seu Sistema 1 destruído. Phineas não conseguiu mais ter uma vida plena. Foi demitido de seu emprego por indisciplina e não conseguiu mais ter emprego fixo. Chegou a ser atração de circo e até mesmo tentar a vida em outros países. Mas qual a conclusão que podemos extrair desse caso? Para uma vida plena, em sociedade, precisamos dos dois sistemas. Um não viveria sem o outro, pois os seres humanos são um só, uma unidade indivisível. Além disso, é importante se destacar que um sistema não está em conflito com o outro. Ambos os sistemas têm um papel fundamental para o ser humano. Podem e devem trabalhar em conjunto, potencializando suas peculiaridades para se conquistar uma tomada de decisão mais inteligente. Cabe ressaltar também que o Sistema 1 pode ser treinado pelo Sistema 2. O Sistema 1 é rápido. Não seria interessante que pudéssemos aliar a rapidez com as decisões
inteligentes e corretas? Caso contrário, estaríamos ao sabor dos ventos, presas fáceis a manipuladores que, de maneira não ética e com interesses escusos, nos levam a decisões e atitudes que atentam contra a nossa própria natureza. E pode ser ainda pior. Como esse fenômeno atinge a todos indistintamente, pessoas inteligentes podem aderir crenças que são nocivas. Michael Sherman, autor dos livros Crença e Cérebro e Por que as pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas, entre outros, formulou, de forma independente, conclusões que muito lembram as de Kahneman. Vamos comparar. Nas palavras de Kahneman, se o sistema 1 está envolvido, a conclusão vem primeiro e os argumentos se seguem. Já Sherman disse, primeiro surgem as crenças, depois as explicações. A semelhança salta aos olhos. Sherman continua. De maneira semelhante, quando as pessoas se deparam com afirmações sobre quais pouco sabem, a inteligência também não é um fator que influencia a crença. Com uma exceção. Uma vez que alguém se compromete com uma crença, quanto mais inteligente ele for, melhor racionalizará essa crença. Portanto, pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas porque têm habilidade para defender as crenças que chegaram por razões nada inteligentes. Temos também o papel da memória. A memória é o principal instrumento do sistema 1 para tomar decisões rápidas. O sistema 2 é preguiçoso, o suficiente para monitorar e controlar todas as respostas oferecidas pelo sistema 1. A inteligência não é apenas a capacidade de raciocinar, é também a capacidade de encontrar material relevante na memória e mobilizar a atenção necessária. Ou seja, usar o sistema 2 quando necessário. O problema surge quando não nos damos conta de que a memória não é um videotape de nossas vidas. Os trabalhos de Elizabeth Loftus mostraram claramente que a memória pode ser criada, deturpada e manipulada. Daí a necessidade de treino pelo sistema 2. Temos que lembrar que o sistema 1 está sujeito a vieses. Mas qual é a origem desses dois sistemas? Por que a natureza do ser humano é assim? A evolução é a resposta. O argumento evolutivo é muito poderoso. Para a sobrevivência dos nossos antepassados, caçadores e coletores, decisões rápidas eram muito mais eficientes. Sair correndo de algo que minimamente soe como um predador é muito mais eficiente para a sobrevivência, mesmo que estejamos errados na maior parte das vezes. Steven Pinker, um psicólogo evolutivo, disse sobre nós mesmos: nós nos achamos o máximo, mas somos pouco mais que primatas, não adaptados às consequências das tecnologias que nós mesmos criamos. Clemente Nóbrega disse também: nós humanos, no início do século XXI, somos uma espécie de Flintstones às avessas. Os Flintstones são personagens pré-históricos com um make-up moderno. Nós somos modernos, mas nossas cabeças são pré-históricas. Nossas mentes são da Idade da Pedra. Vejamos o exemplo do comandante Sully. Ele usou o sistema 1, com a sua avaliação rápida, para tomar a decisão de pousar no rio Hudson, para desespero da companhia aérea que queria preservar o equipamento. Os experts, após várias análises e simulações, ou seja, usando o sistema 2, chegaram à conclusão de que essa foi realmente a melhor decisão diante daquelas circunstâncias. O comandante Sully só tomou a decisão correta graças ao seu intenso treino e programa de capacitação, que moldaram seu sistema 1 a agir corretamente naquela situação. Portanto, a melhor forma de tomarmos decisões inteligentes é treinarmos bem o sistema 1 pelo sistema 2. Eu proponho que um dos melhores caminhos é, primeiramente, conhecer e detectar aquilo que nos impede de exercermos com inteligência a nossa capacidade, os erros e vieses que acometem o sistema 1. Assim, poderíamos controlá-los. Este será o tema do nosso próximo vídeo. Vamos finalizar com uma conclusão de Kahneman. A nossa convicção reconfortante de que o mundo faz sentidos repousa sobre um fundamento seguro, a nossa capacidade quase ilimitada de ignorar a nossa ignorância. E segue: não confie em ninguém, incluindo você mesmo, para lhe dizer
o quanto você deve confiar no seu julgamento.